Voltamos! Fiquei um tempinho sem aparecer por aqui, final de ano, aquela loucura, e aí veio o recesso do judiciário, aproveitei para descansar, eu tava precisando, mas agora a gente tá de volta, primeiro vídeo de 2025. Quero aproveitar para desejar um feliz ano novo para todo mundo que me acompanha por aqui, que seja um ano maravilhoso, com muitas realizações e saúde acima de tudo. E quero também agradecer todo mundo que me acompanha por aqui, que tá fazendo o canal crescer. Eu tô muito feliz e espero que nesse ano de 2025 o canal cresça ainda mais. Mas vamos então ao que interessa. A gente volta hoje, volta com um tema, uma decisão que trata de um tema que está muito em alta, que é a liberdade de expressão. Será que existe limite para a liberdade de expressão? Nenhum direito fundamental é absoluto. Mas a liberdade de expressão, a gente tem que tomar muito cuidado porque existe uma linha tênue entre, de fato, a gente impedir e tirar do ar ou de circulação um livro, uma fala que incita expressamente a violência contra um determinado grupo de pessoas e a censura. E a gente censurar uma obra literária, um vídeo numa rede social, com base no argumento de que a liberdade de expressão não é absoluta, porque a gente pode estar criminalizando discursos com os quais a gente não concorda, mas que na verdade não são criminosos. Então existe uma linha muito tênue aí. E essa decisão eu acho que cabe perfeitamente a gente analisar, porque eu vi essa decisão quando eu estava viajando e acabou coincidindo um pouco, que eu vou falar dela essa semana, mas foi realmente uma coincidência, porque teve a manifestação do Zuckerberg, né, sobre as novas políticas da Meta, e então também está muito em alta essa discussão essa semana, e foi uma coincidência. Mas essa decisão, ela é do STJ, e é de um caso que chegou lá, porque estavam querendo anular um parecer que estava permitindo a utilização de obras literárias do Monteiro Lobato em escolas públicas. Então, uma associação e uma pessoa física impetraram um mandado de segurança buscando anular esse parecer para então impedir que as obras de Monteiro Lobato fossem utilizadas como objeto de estudo em escolas públicas sob a alegação de que elas teriam conteúdo racista. E aí um alerta também que eu quero fazer desde agora, desde já, é de que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não realizar julgamentos de forma anacrônica, ou seja, julgar com os olhos do presente algo do passado, porque aquilo era um outro contexto histórico. O autor escreveu de acordo com aquele contexto histórico e a sua obra é belíssima. A gente não pode querer restringir, censurar uma obra literária do passado, que foi num outro contexto, escrito por um autor que é uma pessoa do seu tempo, com os olhos do dia de hoje. Inclusive, isso não é bom para o aprendizado, porque é muito bom você poder pegar um livro e estudar e falar: nossa, olha que obra bonita, porém, olha, aquilo no passado era aceito e hoje isso não é aceito mais. Então, entender o que a gente tira da obra de positivo e o que a gente pode aprender com ela, para que com os olhos do presente a gente entenda esse contexto do passado, para que a gente aprenda e não repita hoje e nem no futuro, tá? Mas vamos então ver o que o STJ decidiu. Será que o STJ decidiu que a obra não deve ser utilizada nas escolas públicas e concedeu a segurança desse mandado de segurança que foi impetrado? Ou será que não? Será que ele entendeu que não era o caso e que o parecer estava correto e não violava nenhuma legislação brasileira acerca nem internacional acerca do racismo? Então, vamos ao que interessa. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP e doutoranda. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes de a gente começar aqui a nossa análise, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo e o canal com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Como eu adiantei, esse caso chegou no STJ por meio de um mandado de segurança que foi impetrado pelo Instituto de Advocacia Racial IARA e por uma pessoa física com o objetivo de suspender os efeitos de um parecer do Conselho Nacional de Educação, que então estava permitindo que obras do Monteiro Lobato fossem utilizadas em escolas públicas. E eles alegavam, basicamente, que esse parecer, ao sugerir a aquisição dessas obras literárias,
estaria violando a legislação brasileira e internacional sobre o racismo, devendo mesmo ser declarado nulo. E aí a decisão vai começar tratando de uma questão processual, falando que o mandado de segurança foi ajuizado sem existir prova pré-constituída da ocorrência de ato ilegal que tenha implicado violação a direito subjetivo dos impetrantes. Porque aí, gente, isso é uma questão processual, que quem é da área do direito vai me entender, mas que para você impetrar um mandado de segurança, você precisa ter prova pré-constituída da violação de um direito líquido e certo. E nesse caso, ele está falando que não tem prova pré-constituída, então faltaria esse interesse de agir para o mandado de segurança, e ele vai também falar que falta legitimidade ativa para os impetrantes, porque o primeiro autor, que é a pessoa física, não provou como que, por meio do ato impugnado, ele teria tido a sua esfera jurídica particular minimamente ofendida. E com relação à associação de direito privado, não foi demonstrado como que o parecer pode ter causado prejuízo direto aos seus associados, o que igualmente demonstra o mau emprego do mandado de segurança na espécie. Então ele basicamente falou, ó, falta as condições da ação para que esse mandado de segurança tivesse sido impetrado. E aí ele vai falar que, ainda que fosse reconhecido o direito da segunda demandante, que é a associação, de adotar essa medida para tutelar interesses difusos antirracistas, para além da defesa individual dos seus associados, no mérito, ainda que fosse um mandado de segurança coletivo, no mérito, o mandado de segurança ainda não teria cabimento. Então, aí que é a parte que mais interessa para o nosso vídeo, que é ver os fundamentos relacionados ao mérito, ao direito material, e não a essas questões processuais que já seriam suficientes para o mandado de segurança não ser sequer admitido. E aí, para justificar que no mérito também não existe maior sorte para os impetrantes desse mandado de segurança, ele vai utilizar a própria manifestação do ministro da Educação, que homologou o parecer, para afirmar que não houve violação à legislação brasileira e internacional sobre o racismo. Então, eu grifei aqui uns trechos que eu acho que foram os principais fundamentos dessa decisão, dessa manifestação do ministro da Educação, que consta o seguinte: é responsabilidade dos sistemas de ensino e das escolas identificar a incidência de estereótipos e preconceitos, garantindo aos estudantes e à comunidade uma leitura crítica destes, de modo a se contrapor ao impacto do racismo na educação escolar. É também dever do poder público garantir o direito à informação sobre os contextos históricos, políticos e ideológicos de produção das obras literárias utilizadas nas escolas, por meio da contextualização crítica dessas de seus autores, que foi o que eu falei. Você apresenta para o aluno, explica o contexto histórico, é a melhor forma de você ensinar a história, a evolução do direito, a evolução da sociedade. E, enfim, então contextualiza o momento histórico da obra. Uma sociedade democrática deve proteger o direito de liberdade de expressão e, nesse sentido, não cabe veto à circulação de nenhuma obra literária e artística. Reconhecendo a qualidade ficcional da obra de Monteiro Lobato, em especial no livro Caçadas de Pedrinho e em outros similares, bem como seu valor literário, é necessário considerar que somos sujeitos da nossa própria época e responsáveis pelos desdobramentos e efeitos das opções e orientações políticas, pedagógicas e literárias assumidas no contexto em que vivemos. Então, com base nesse trecho, o ministro vai falar, olha, uma simples leitura do conteúdo do ato impugnado já deixa evidente que houve completa preocupação do poder público com a questão étnico-racial. Se, por um lado, reconheceu a importância histórica e literária da obra ficcional de Monteiro Lobato, por outro lado, orientou que o emprego daquela obra e de outras fosse operado de acordo com uma política de educação antirracista, política essa que deverá se desenvolver via os profissionais da educação e não por meio do judiciário. Então, a pessoa que estudou, que é professora, o professor da escola pública, ele estudou justamente para entender como que ele apresenta certas obras do passado para os alunos no presente. Ele que vai saber fazer isso, ele que vai fazer isso demonstrando em que momento histórico aquela obra foi escrita, quem era o autor daquela obra, como ela teve impacto naquele momento e até os dias atuais, o que de bom a gente extrai dela, o que a gente aprende com ela para a gente não mais repetir. Então, perfeito. Na realidade, até mesmo para se aferir se, a despeito do valor histórico da obra ficcional, ela deveria ser proibida, caberia discussão mediante dilação probatória para muito além do que é possível no âmbito de um mandado de segurança. Aí ele volta para a questão processual para falar, olha, ainda que a gente pudesse discutir
esse assunto, apesar dele já ter deixado claro que não é o caso, isso tinha que ser feito por meio de uma ação civil pública e não por meio de um mandado de segurança que demanda a existência de prova pré-constituída e não permite a dilação probatória, a produção de outras provas durante o andamento do mandado de segurança. Mais na frente, aqui na decisão, vai ser realizada uma ressalva para diferenciar esse caso que a gente está analisando de uma outra decisão também muito recente do STF, que aí sim mandou tirar de circulação um livro. Aliás, alguns livros de direito que continham, e que eram livros de direito atuais, de 2008 e 2009, que continham expressamente conteúdo que estava incitando o ódio e a violência contra mulheres e contra pessoas da comunidade LGBT, tá? E aí ele vai fazer essa ressalva para justamente diferenciar esse caso desse outro caso que foi julgado pelo ministro Flávio Dino, que na verdade ainda está em andamento, porque essa decisão do ministro Flávio Dino foi uma decisão monocrática e esse caso ainda está em andamento, foi interposto agravo regimental, então agora vai ter uma decisão do colegiado. Então a gente pode ainda ter um desdobramento dessa decisão. Mas de fato, como foi bem colocado nessa decisão que a gente está analisando do caso do Monteiro Lobato, é muito diferente, são muito diferentes os dois casos, tá? Porque no caso do Flávio Dino, a gente está falando de uma obra recente, que está analisando a legislação atual e trazendo uma interpretação da lei atual com o objetivo de ensinar estudantes de direito, operadores do direito, qualquer pessoa que vá ler aquelas obras, de uma coisa que, na verdade, a lei não diz. Então, está indo contrário à lei. Não está ensinando o que a lei prevê. E está com um conteúdo, de fato, criminoso. É muito diferente de uma obra artística que foi escrita antes da Constituição de 88, num outro momento histórico que representava muito da sociedade naquela época, o que pode, e também assim, aí a gente pode falar de várias outras obras artísticas que podem ser também, terem sido escritas atualmente, mas terem conteúdo que naquele contexto do que está sendo trazido na obra, está tentando retratar uma sociedade que não existe mais, ou uma distopia também, quando a gente está falando de uma sociedade num futuro. Então, a gente são muito diferentes as duas situações. E abrir a decisão do ministro Flávio Dino, tem aqui os trechos desses livros de direito que, de fato, trazem conteúdos que incitam a violência contra um determinado grupo. E o que o ministro Flávio Dino, ele fundamentou foi que a liberdade de expressão ela não é absoluta, né? E que ela não pode ser utilizada para prática de uma conduta criminosa. Da mesma forma que a gente não pode ter um vídeo na internet que está manifestamente incitando a violência contra uma determinada pessoa, contra um determinado grupo de pessoas. É muito diferente da gente querer criminalizar tudo que vai contra a nossa visão de mundo, né? Então, por isso que eu falo, existe uma linha tênue, por isso que eu falei no começo do vídeo. Mas, o que ele falou aqui foi que ele deu provimento para julgar procedente os pedidos que foram feitos, inclusive condenar a editora que publicou esses livros a pagar 150 mil reais de danos morais coletivos. E o que ele falou foi que as publicações, elas não podem ficar em circulação, mas que... Onde está essa parte? Peraí. Aqui, ele fala que essas obras, elas podem ser reeditadas e continuarem sendo ofertadas ao público. Então, tá basicamente falando que os livros podem voltar a ser publicados, mas precisa estar de acordo com o que a Constituição Federal e a legislação atual diz, porque é um livro de direito que foi escrito já sob a vigência da Constituição de 88 e não pode estar falando algo que a própria Constituição proíbe. Então, assim, lógico, tem que tomar cuidado, mas esse caso era muito explícito, tá? Depois vocês podem abrir a decisão e ler. Nesse caso era muito explícito. Seria muito diferente uma situação de você pegar também um livro de direito, mas que estava analisando a legislação de 1930. Porque aí você tirar de circulação um livro de direito que foi escrito naquela época por um autor que eventualmente nem vivo está mais, e falar que aquilo está violando o direito e está com conteúdo criminoso, você cairia na mesma questão do Monteiro Lobato.
tá? Porque aí a gente estaria analisando de forma anacrônica. E aí não é legal você tirar esse livro de... Não é correto você tirar esse livro de circulação, porque ele pode ser, inclusive, objeto de estudo, para verificar como que era a legislação na época, como que ela era analisada pela doutrina e como que ela é hoje. Agora, um livro publicado nos dias atuais, que está trazendo uma análise totalmente antiquada e preconceituosa da legislação e que é contrária à expressa letra da lei, é totalmente diferente, e também é totalmente diferente esse caso do Monteiro Lobato, por isso que foi feita essa ressalva na decisão, que é o principal objeto de análise do nosso vídeo de hoje. E aí é justamente isso que, nesse caso do Monteiro Lobato, vai ser colocado na decisão, que o caso examinado no STF, no caso das obras de direito, dos livros de direito, é diferente da questão analisada. Naquele caso do STF, eram objeto de exame obras jurídicas contemporâneas, editadas após a Constituição de 88, com conteúdo notoriamente homofóbico, preconceituoso e discriminatório às mulheres e à comunidade LGBT. Diversamente, na espécie, não obstante as expressões utilizadas no texto literário possam atualmente revelar caráter preconceituoso e discriminatório, é preciso ponderar que foram produzidas anteriormente às leis de igualdade. E aí essa mesma conclusão também se aplicaria a livros de direito que tivessem sido escritos na mesma época, entendeu? E não hoje em dia. E aí essa decisão vai finalizar de uma forma que eu gostei muito, que vai falar o seguinte: olha, quando a gente pega uma obra do Monteiro Lobato, ou qualquer outra obra que foi escrita no passado, a gente está analisando no presente, a gente precisa compreender e contextualizar o passado conforme as circunstâncias sociais próprias do período histórico e regional. Trata-se de estudar o passado para compreender o presente e orientar o futuro, à luz dos novos tempos em que a legislação brasileira superveniente assegura a igualdade étnica. Então, foi com base nesses fundamentos que, nesse caso do Monteiro Lobato, por unanimidade, foi denegada a segurança nos termos do voto do relator. Então, é basicamente isso, tá? Quero finalizar esse vídeo fazendo também, de novo, a ressalva de que existe uma linha tênue. A gente vê muito nas redes sociais hoje em dia uma intolerância muito grande com quem pensa diferente da gente. A gente tá num momento de muita polarização, que tudo que é contrário ao que a gente entende como uma visão ideológica correta, a gente taxa como extremo. Ah, porque essa pessoa não pensa como eu, ela é de extrema direita, ah, ela é de extrema esquerda, ah, é fascista, ah, é não sei o quê. Gente, precisa tomar cuidado. Se tudo é visto como extremo, nada é extremo. E quando o extremo de verdade aparece, fica difícil de identificar. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque a gente está falando muito de liberdade de expressão e a gente tem que tomar cuidado para não relativizar certos conceitos. Tá? Eu acho que o principal recado é não relativizar certos conceitos, é a gente nunca fazer julgamentos anacrônicos, a gente entender o contexto, a gente não tirar falas de contexto, tomar cuidado com cortes, que a gente também vê na internet. Tá? E aí também a gente consegue fazer esse paralelo com o que, coincidentemente, essa semana saiu da manifestação do Zuckerberg, das novas políticas da Meta, porque a gente estava vendo muitos conteúdos serem tirados do ar. Quando você fosse ver o vídeo, não tinha, de fato, nenhum conteúdo criminoso, era a pessoa expressando uma opinião. Pode ser de uma forma mais incisiva, às vezes tudo, mas tem conteúdos que acabam saindo do ar sem, de fato, ter nenhum conteúdo criminoso. Lógico que o que é criminoso, igual como aconteceu no livro de direito que a gente viu na decisão do Flávio Dino, aí sim, da mesma forma que se a gente tivesse um vídeo na internet incitando o ódio, a violência contra uma pessoa, contra um grupo, a gente precisa tirar aquilo de ar, mas a gente tem que tomar cuidado pra gente não criminalizar certos discursos só porque a gente não concorda com eles. Até porque se a gente quer criminalizar ou censurar certos discursos porque a gente não concorda com eles, uma hora a gente pode ter o nosso discurso censurado. Isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente pode não concordar com o que o outro pensa, mas a gente tem que defender o direito dele de expressar aquilo que ele pensa. Pra gente também garantir o nosso direito de expressar aquilo que a gente pensa. Sempre com respeito, nunca de forma criminosa, obviamente, e tomando cuidado para não relativizar o conceito do que é intolerável. Tá bom, gente? Mas por hoje é isso. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, suas opiniões, sugestões, críticas. O que você achou dessas decisões? Se você concordou com a decisão do STJ do caso do Monteiro Lobato, se você concordou ou não com a decisão do STF do caso dos livros de direito. E
Enfim, não se esqueça de se inscrever no canal, de novo, dar o seu like nesse vídeo pra gente conseguir chegar em mais pessoas, compartilhar o canal com outras pessoas que possam se interessar, para, como eu falei no começo, a gente conseguir nesse ano de 2025 crescer ainda mais o canal. Muito obrigada novamente a todo mundo que tá aqui e até semana que vem.